Bom dia a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra. Que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na tua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma manhã de paz, uma manhã abençoada. Que a graça e o favor de Deus aí ilumine você. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com alguém. Não esqueça de você dar o joinha e o like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa mensagem até o final. No final, eu quero estar orando aí por sua casa. O texto da Bíblia que eu quero ler com vocês hoje está ali em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. A palavra de Deus nos diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Amém, amados? O atleta ele tem que competir de acordo com as regras, senão ele é eliminado. E da mesma maneira, meus amados, nós temos que estar debaixo da regra de Deus para nós aí ter uma comunhão com Deus e para nós estarmos com Ele eternamente. Nós temos que sujeitar à vontade de Deus. Provérbios ali no capítulo 14, no versículo 12, a Bíblia vai dizer que há caminhos que parecem retos aos nossos olhos, mas o final desse caminho nos levará à morte. O apóstolo Paulo também ele vai nos dizer ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo do 1 ao 3, que ele vai dizer que os judeus têm zelo por Deus, mas o zelo deles não basearam no conhecimento verdadeiro, porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Amém, amados? Então nós temos que sujeitar a justiça que vem de Deus. Em Mateus, ali no capítulo 6, no versículo 33, Jesus ele vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Amém? Dessa maneira, nós, meus amados, entramos de acordo com as regras de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino é priorizar em primeiro lugar a vontade de Deus, um relacionamento com Deus, ter um encontro com Ele, realmente ser transformado através do Espírito Santo dele. E ao mesmo tempo, meus amados, nós precisamos da justiça dele. Isso só é possível através da justiça, porque Jesus Cristo, ele é a minha justiça e Jesus Cristo, ele é a sua justiça. Nós somos justificados pela fé no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que através dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos a justiça de Deus. Nós somos purificados e nós podemos entrar no reino. Essas são a regra do reino de Deus. Jesus, quando começou a pregar em Mateus 4,17 ali, ele disse: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Arrependimento, mudança de mente, mudança de mentalidade para você mudar as suas obras, para você passar a pensar de acordo com a vontade de Deus, para você se sujeitar à vontade de Deus, se sujeitar às regras de Deus. Porque aos olhos de Deus, a palavra dele vai dizer ali em Romanos 3:23 que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Para nós aproximarmos da presença de Deus, nós precisamos de Jesus. E Nicodemos, ali em João, no capítulo 3, quando ele vai ter um diálogo com Jesus, ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para entrar no reino de Deus, e Jesus vai dizer para ele: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E, meus amados, nós precisamos nascer de novo para entrar no reino. Amém? Sem nós nos colocarmos aí diante das regras do Senhor, diante da vontade do Senhor, não tem como eu e você entrar no reino. Não adianta eu firmar nas minhas próprias obras e você firmar nas suas próprias obras, porque nós seremos reprovados. Nós só seremos aprovados se nós competirmos de acordo com as regras do Senhor e de acordo com a vontade de Deus. Em João 6:28 ali perguntaram para Jesus o que eu devo fazer para realizar a vontade de Deus, a obra de Deus. E Jesus ele vai responder: creia naquele que ele enviou. Amém? Nós devemos crer em Jesus Cristo. Dessa maneira nós arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos a justiça que vem através dele. Amém, amados? É dessa maneira aí que nós podemos ter um encontro com Deus e ter uma intimidade com Deus.
lendo a palavra dele, e uma vez que meditando na palavra dele, nós vamos ver que nós somos falhos, somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos ser salvos por nossas próprias obras, nós não podemos ser salvos pelo meu mérito, pelo seu mérito, pelo seu esforço e pelo meu esforço. A palavra de Deus vai dizer ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, que pela graça de Deus nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um presente de Deus, é um dom de Deus e não vem por nossas obras para que ninguém se glorie. Nós devemos sujeitar a vontade de Deus, se humilharmos diante da presença de Deus, né? A Bíblia vai dizer ali em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, que nós devemos nos humilhar diante da presença de Deus, né? Tiago também ali no capítulo 4, ali a partir do versículo 6, 7, 8, a palavra vai dizer: se nós achegarmos diante de Deus, Ele vai se achegar diante de nós, amém? Se nós nos humilharmos, se nós chegarmos diante dEle e reconhecermos que nós somos falhos e nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele resiste àquele que é soberbo, mas Ele dá graça para aquele que é humilde. A graça, meus amados, é o favor de Deus. Você não merecia o favor dele, mas Ele derrama o favor sobre a sua vida. Quando você reconhece que você é falho, quando você reconhece que você é um pecador, você é uma pecadora e você precisa de Jesus, Ele te abraça. Ele muda a sua história e nós devemos nos sujeitar a essas regras, nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus, nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus. Não adianta nós aí, por nossa própria mente, por nossas próprias obras, formular uma religião, traçar um caminho. Jesus deixa claro ali em João 14:6, que só há um caminho, uma verdade e uma vida. E Ele é esse caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente através de Jesus Cristo nós podemos herdar o reino de Deus, nós podemos acessar a presença de Deus. Quando nós recebemos Jesus, meus amados, nesse momento nós nascemos de novo. O novo nascimento, ele acontece pela fé, ele acontece no reino espiritual. Quando você se arrepende de todo o seu coração, você já chega diante de Deus e reconhece que você é um pecador e você recebe Jesus de todo o seu coração na sua vida, nesse momento você nasce de novo. Nesse momento o sangue dele limpa e lava você de todo pecado e você passa a competir de acordo com as regras do reino. Você acaba a se sujeitar de acordo com a vontade de Deus. E dessa maneira aí, você pode ter uma intimidade com Ele, você pode ter um relacionamento com Ele. Nós devemos sujeitar a palavra, nós devemos nos render diante da palavra de Deus. Não é fazer aquilo que eu acho, fazer aquilo que você acha, mas nós devemos nos sujeitar à verdade da palavra. Nós devemos nos render à vontade de Deus. Amém, amados? Porque por nossos próprios caminhos nós não alcançaremos a salvação. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. E nós recebemos essa ajuda quando nós nos humilhamos diante da presença dEle, reconhecemos a nossa natureza, reconhecemos que nós somos falhos e reconhecemos que nós somos pecadores. No momento que Adão caiu diante da presença de Deus, que Deus veio conversar com ele no jardim do Éden, ele falou para Deus: essa mulher que tu me deste me fizesse pecar. Adão culpou a Deus, ele não assumiu a responsabilidade de seus atos. Se nós chegarmos justificando os nossos erros diante do Senhor, meus amados, Ele vai nos rejeitar. Mas se nós chegarmos diante dEle com sinceridade, reconhecendo que somos falhos e pecadores e precisamos da ajuda dEle, precisamos do perdão dEle, Ele nos lava, Ele nos limpa de todo o pecado. Jesus vai dizer: todo aquele que se chegar diante da presença dEle, Ele não vai lançar fora, mas você deve se achegar com humildade. Você deve se achegar diante de Deus, reconhecendo que você precisa dele, que você é um pecador. A Bíblia vai dizer ali em 1 João, no capítulo 1,
do versículo 8 ao 10, né, se nós dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas no versículo 9 ele vai dizer, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando você confessa que você é falho e pecador, ele perdoa você, ele oferece a justiça que vem através de Jesus Cristo e te dá uma vida nova. E aí, meus amados, a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios ali, né, no capítulo 5, no versículo 17, que as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo na sua vida. Aí há uma novidade de vida para você, porque a sua vida velha ficou para trás e através de Jesus Cristo você recebe uma vida nova. Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, que eles sejam renovados e transformados pela Tua palavra. Que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão ouvindo esta mensagem. Que seus familiares também sejam alcançados e transformados. Que eles venham se render diante da Tua presença. Que eles venham, Pai querido, mergulhar na Sua graça. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então nós oramos, Senhor, que eles venham conhecer a Ti, que o Teu Filho seja revelado a eles, para que eles venham estar na eternidade junto contigo, porque essa é a Tua vontade e nós oramos em concordância com a Tua vontade, a qual diz na Tua palavra, o que dois ligares aqui na terra será ligado nos céus. Então nós firmamos na Tua palavra e ligamos a nossa oração de acordo com Tua vontade e Te agradecemos, porque recebemos o milagre que provém de Ti. Amém.